Vou pegar aqui. Bora lá, estão vendo a tela aí também? Estamos sim. Boa. Então é isso aí, gente. Aí, ó, depois da nossa revisão aí dos exercícios de condicional, vamos aí, que nem o Breno falou, nossa última aula do semestre aí, né? A gente vai encerrar o ciclo, o tema que a gente viu de análise combinatória e probabilidade. E para encerrar, a gente vai fazer uma revisão, né? A gente viu o condicional, agora a gente vai uma revisão de tudo, né? E aí também fazer uns exercícios aí, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver. Então, a gente não vai fazer só os exercícios, então a gente vai olhar toda a matéria, né? Depois aqui a gente colocou como preparação, que é identificar os exercícios. Eu acho que muitas vezes, né, tanta coisa que a gente vê, né, tanta matéria dentro desse tema só de análise combinatória e probabilidades, são tantos temas, que às vezes quando a gente vai resolver o exercício, normalmente a gente já quer, às vezes, achar uma fórmula e sair resolvendo, mas às vezes é difícil até a gente identificar do que se trata mesmo, né, dado todos os conceitos que a gente aprendeu. Então aqui essa parte de preparação, a gente vai focar em só identificar do que se trata aquele exercício, dentro do nosso tema de análise combinatória e probabilidades, para então, né, na última parte da aula, já identificando, isso aqui se trata de um arranjo, uma probabilidade condicional, etc. Aí sim a gente já vai saber que se trata disso para fazer a resolução algébrica, tá? Que acho que ajuda também, até porque normalmente para fazer prova, né, se a gente tem uma prova que as questões são até entre matérias são misturadas, então você tem uma de português, depois vem uma de matemática, dentro de matemática você tem que saber qual tema que é, e dentro do tema que é, às vezes um subnível, né, como a gente vai ver. Então a gente vai focar bastante nisso aqui, tá? Por último, pessoal, vocês vão ver que os exercícios aqui, a gente vai resolver 5 exercícios, né, a gente vai identificar e vai resolver esses 5 exercícios. Vocês vão ver que eles têm dificuldades de média para difícil, assim, mais avançada, tá? Acho que foi até melhor, né? Como a gente vai fazer aqui junto, até bom ver uns exercícios mais complicadinhos juntos aqui. E cada, né, dúvida que vocês tiverem, se precisarem, a gente para explicar, tá? Então, vamos lá? Então, primeiro aqui, a nossa parte de revisão. Então, aqui está tudo que a gente viu nessa metade do semestre, né? Então, a gente viu toda a parte de análise combinatória e probabilidade, e dentro de análise combinatória, a gente viu as permutações, simples e com repetição, né? A gente viu os arranjos, também simples e com repetição, e as combinações, né? Até lembrando que aqui também a gente viu o princípio fundamental da contagem, que, como o próprio nome diz, ele é quando você chega, todas as demais aqui, né, todas as formas que a gente deduz aqui, partem desse princípio, né? Então a gente também aprendeu o princípio fundamental da contagem e também o diagrama de árvore ali, que é um pouco para ajudar a gente a visualizar como se faz, né, o próprio conceito do princípio fundamental da contagem. Então tudo isso aqui foi o que a gente viu na análise combinatória, a gente vai dar uma revisada hoje. E na parte de probabilidade, a gente viu que tem as probabilidades simples, as condicionais, né, que até a gente revisou aí agora há pouco, e dentro delas a gente também tem tipos de eventos que podem acontecer, né? Então a gente tem união de eventos complementares, intersecção, tudo isso a gente vai revisar aqui, tá? Então, primeiro, né, dado toda essa quantidade de conceitos aqui, para a gente ajudar a sair discernindo as coisas, vamos ver uma diferença que acho que ela é mais trivial, né? Normalmente é mais... Mas alguns casos podem ser sutis, né? Para a gente diferenciar o que é análise combinatória do que é probabilidade, tá? Antes de a gente entrar nos detalhes. Então, aqui, pelas definições, né, que a gente vê análise combinatória, quantidade de agrupamentos que podem ser formados a partir de um conjunto de valores, e a probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. O conceito aqui, só lendo, fica um pouco difícil, mas assim, o que a gente acaba vendo de diferenças, né, que já diretamente a gente já consegue identificar se é um ou se é outro, né? Normalmente na análise combinatória, né, para a gente levantar esses conjuntos de valores,
A resposta que a gente tem é um conjunto de valores, né? Então, a gente vê, ele é representado por um número absoluto, né? Então, se eu quero ver as chances de dar cara ou coroa numa moeda, é o 2 direto ali, tá? Enquanto na probabilidade, ele já é representado por uma fração, né? Pode ser, é uma divisão, né, entre dois termos, então aí vai da forma como quiser olhar, né? Pode ser uma fração em decimal ou em percentual. E também para identificar esses exercícios, a gente vê muito, né, no próprio enunciado, a gente já dão várias dicas, né? Então, quando a gente está com uma análise de combinação, análise combinatória, o próprio enunciado já pergunta quantas combinações, quantos resultados, né? Quantos aqui já dá até a noção de quantidade que a gente tem mesmo. E para o uso de probabilidade, normalmente até direto, né? Qual a probabilidade disso, a probabilidade daquilo. É só mais fácil de identificar, mas aqui a gente vai ver até alguns casos sutis, como diferenciar um e outro, e até alguns casos onde a gente vê que um pode estar dentro do outro, né? Porque, às vezes, como probabilidade a gente vai levantar, né, os casos favoráveis e os casos possíveis, às vezes, para levantar um desses termos, também precisa ter conhecimento de análise combinatória. Né? Então, um está muito intrínseco ao outro ali. Tudo bem? Então, aqui é um exemplo sutil, né, das diferenças. Aqui é só para a gente tentar ver, não é nem quais tipos de análise combinatória ou quais tipos de probabilidade que é, mas só identificar se tratam de análise combinatória ou probabilidade, né? Então, como vocês podem ver, parece a mesma coisa, né, mas é um pouco sutil a diferença. No primeiro, a gente quer a quantidade de combinações de 6 números dentre os 60 disponíveis que a gente tem numa Mega Sena, e no segundo a gente quer a probabilidade de ganhar, né, de acertar os números da Mega Sena dentro dos 60 disponíveis, tá? Então, o primeiro caso é o que a gente falou, né? Aqui, para a gente é a quantidade de combinações, né? A gente vai ter um número absoluto no final para tentar ver aí quantas são as possibilidades de combinações desses 6 números tomados desses 60 aqui. Então, esse caso aqui seria uma análise combinatória, tá? E esse outro que parece bem parecido, ele é a mesma coisa, né? A gente vai usar os conceitos de análise combinatória para chegar em todos os resultados favoráveis que a gente tem, só que a chance que a gente tem de ganhar a Mega Sena vai ser 1 sobre esses resultados favoráveis que a gente encontrou aqui no primeiro exemplo, tá bom? Então aqui a gente um caso de análise combinatória e aqui a gente tem um caso de probabilidade. Depois a gente vai, até esse aqui é um dos exercícios que a gente vai resolver, tá? Por enquanto aqui só tentando fatiar o boi. Um segundo exemplo é esse aqui. Então vamos lá. Ao jogar uma moeda 5 vezes seguidas, né, ele quebra em 3 itens. O primeiro, qual o número total de resultados possíveis, né, o tamanho, o espaço amostral do exercício. Quantos resultados são possíveis dentro dessa possibilidade aqui que ele falou de saírem 3 caras e 2 coroas, né? Então, sai 3 caras primeiro, 2 coroas depois, ou primeiro 2 coroas e 3 caras, ou até intercalado, mas respeitando esse total. E, por último, ele pede a probabilidade de acontecer o item que a gente levantou aqui para o item B, tá? Então, basicamente, parecido, né, que a gente viu no resultado anterior, no exemplo anterior. Esse aqui se trata de um número absoluto, né, a gente está vendo toda a quantidade de resultados possíveis, e a gente tem um exercício aqui, então seria de análise combinatória. O próximo caso também vai ser uma análise combinatória, só que aí limitado dentro desses resultados que a gente quer, mas a gente vai ver também um número absoluto de todas essas possibilidades que a gente quer desse evento acontecer. E por último, né, que ele pede a probabilidade de acontecer o item B, vai ser o que? A divisão dos casos favoráveis, que a gente encontrou no item B, sobre os casos totais, o espaço amostral aqui, que a gente encontrou no item A. Vai ser um exercício de probabilidade. Então, como a gente viu, vamos supor, se o enunciado fosse todo junto e perguntasse a probabilidade da gente encontrar resultados possíveis para 3 caras e 2 coroas em 5 vezes, é que aqui está tudo separadinho, né? Mas se fosse tudo junto, ia ser um exercício de probabilidade, só que dentro desse exercício de probabilidade, para a gente resolver tanto os resultados favoráveis do evento que a gente quer,
tanto como para os resultados possíveis totais, a gente teria que usar os conceitos de análise combinatória. Tudo bem até aqui, pessoal? Se vocês precisarem aí, vocês podem mandar aqui, estou com o chat aberto. Se tiver bastante coisa, né? Mas acho que até essa primeira parte aqui da aula é exatamente ver isso aqui, né? Tipo, como diferenciar essa primeira parte, às vezes parece trivial, mas algumas coisas são sutis. Ver como um está dentro do outro, né? Aqui, se for pensar, se a gente resolve toda a parte de análise combinatória, a probabilidade é só uma divisão ali. Mas tem que estar, os dois conceitos têm que estar bem estruturados, tá? E podemos seguir? Então, vamos lá. Então, aqui a gente entrou nas diferenças de análise combinatória e probabilidade. Então, podemos seguir para a gente revisar o que a gente viu aqui, tudo que a gente viu em análise combinatória. Tá bom? Aí, para fazer esse daqui, a gente vai rever o que a gente chamou de mapa mental. A gente viu até numa aula de revisão, que a gente fez quando estava resolvendo exercícios ali de análise combinatória. Só deu uma melhoradinha aqui, mas tem algumas perguntinhas que acabam ajudando a gente a identificar, né? Se é uma permutação, se é um arranjo, se é uma combinação, tá? Então, a primeira pergunta seria a gente ver se o número de elementos é igual ao número de posições. A gente vai ver exemplos até do que a gente viu na aula aqui, mas o que seriam elementos e posições, né? Então, vamos supor que a gente tem, em algum lugar estão dando um prêmio, tá? Vão ter 5 prêmios para serem dados e 10 pessoas tentando ganhar esses prêmios. Então, a gente tem que as posições, né, para serem ocupadas aí são os prêmios a serem ganhos e elementos são as 10 pessoas que querem ganhar esses prêmios, tá? Esse caso que eu falei seria que não são iguais, né? Mas no caso que é igual, vamos supor que a gente vai a um lugar que tem 5 prêmios e 5 pessoas, cada prêmio uma pessoa distinta pode ganhar, então a gente vai ter um caso aqui onde os elementos e posições são iguais, tá? Caso seja esse caso, a gente tem uma outra pergunta. A gente tem elementos repetidos, né? Então a gente até vai ver normalmente os casos aqui, muitas vezes é permutação de palavras, né? Que a gente vê que às vezes tem as letras repetidas, mas até dentro desse caso, vamos supor que esse aqui a gente falou, são 5 prêmios para 3 pessoas, tem até menos do que tem, só que vai ficar sorteando até os 5 prêmios ganharem. Então a gente vai ter aquelas 3 pessoas, são 3 elementos, mas eles vão ser repetidos, então vão ocupar os 5 espaços. Então a gente vai ter 5 elementos, só que desses 5 elementos vai ter repetição, né? Por exemplo, o fulano, né, o João, pode ganhar 2 vezes ali, tá? Então esse seria um caso que tem elementos repetidos. Então a gente faz a pergunta. Então, por exemplo, se não tem elementos repetidos, a gente chega na nossa permutação simples que a gente fala. Como a gente falou, né, o caso até que a gente viu na aula, normalmente esses exercícios são muito caracterizados por serem anagramas, né? Então aqui, por exemplo, a palavra gato, né, a gente tem 4 posições, 4 lugarzinhos aqui para a gente preencher, e a gente tem essas 4 letras, né, G-A-T-O, onde se a gente quiser ver todas as possibilidades que a gente tem de permutar, de mudar essa palavra, é uma permutação simples que a gente não tem repetição de letras, né? Então pode ser o TOH, o gota e assim por diante. E para a gente aplicar isso, a gente tem a fórmula de permutação, que é a aplicação do fatorial, né? Seria o 4 fatorial aqui no caso para o gato, tá? Se tem elementos repetidos, a fórmula parte de permutação simples, né? Então a gente tem aqui o n fatorial em cima, e esses termos nos denominadores são a quantidade de vezes que a gente tem os termos repetidos, né? Então, se a gente for recapitular, na aula a gente viu o exemplo de matemática, então a gente tem primeiro 1, 2, 3, quantas palavras tem? 10 letras no total de matemática, né? Então a gente permutaria essas 10 letras, só que como a gente tem letras iguais, por exemplo, o M aqui, quando a gente está permutando isso, se o M cai num lugar, cai num outro, na verdade é um resultado só, né? Então a gente tem que excluir isso, né? A gente divide, né, para diminuir essa quantidade de casos. Então a gente, para cada termo que tem repetido, então, por exemplo, a letra M aparece 2 vezes, a gente vai dividir por 2 fatorial. A aparece 3 vezes por 3 fatorial, e a T aparece 2 vezes, a gente vai dividir
por 2 fatorial e chegar no resultado disso. Tudo bem? Se estiver indo muito rápido, vocês podem me interromper. Se quiser que volte, a gente retoma aí. Tá? Então, beleza. Então, vamos ver um outro caso que a gente pegou, onde o número de elementos não é igual ao número de posições. Tá? Aí a pergunta que a gente faz é se a ordem importa. Tá? E o que é, né? Então, por exemplo, vamos supor que a ordem importa. Aqui, no caso, se a ordem importa, a gente fala que é um arranjo, e essa aqui é a fórmula que a gente tem de arranjo. Mas, normalmente, até quais são os casos que a gente vê que a ordem importa? Até os exercícios, até na aula que a gente viu, por exemplo, a gente é caracterizado por lugar no pódio. Né? Então, vamos supor, se a gente tem lá um pódio para 3 pessoas, 3 lugares, uma coisa é ter uma ordem que um fica no primeiro, o outro em segundo e outro em terceiro, outra é que aquele primeiro fica em terceiro. Né? A ordem importa, né? Não é um prêmio onde os 3 estando ali dentro desse pódio vai ser tudo igual. Não, o primeiro leva medalha de ouro, então se ele estiver em terceiro lugar, ele vai levar uma medalha de bronze, que é diferente. Então isso a gente fala que a ordem importa. Quando a ordem não importa, até aqui a gente chamou de combinação, né? Até vi no Descomplica fazendo isso, acho que normalmente são essas coisinhas meio bobas, né? Essas formas meio bobas de lembrar, mas até quando a gente está nervoso, às vezes é bom para ficar mais fácil, a gente não dá aquele branco na hora. Então, se é combinação, é porque a ordem não importa. Tá? E o que quer dizer quando uma ordem não importa? Né? Então, por exemplo, o resultado da Mega Sena. Tá? Então, imagina lá que tem a roleta com as 60 bolinhas, né? Tirou a primeira, tirou a segunda, tirou a terceira, né? As 6 dezenas que vão tirar. Pouco importa se saiu, vamos supor que saiu as 6 primeiras dezenas, né? Saiu do 1 ao 6 ou se saiu do 6 ao 1. O resultado é o mesmo. Se você tiver aquelas 6 dezenas, você ganhou. Né? Você não colocou ali que a dezena 1 ia sair no primeiro sorteio. Tá? Então, para esse exercício, a ordem não importa. E aí a gente tem a fórmula aqui de combinação, né? Onde a gente também adiciona, diferentemente aqui do arranjo, a gente tem esse número de posições sendo dividido novamente. Tá? E por último, tá, gente, até aqui não, mais porque não coube, a gente também tem um arranjo com repetição, né? Que normalmente a gente tem elementos diferentes e normalmente ele é caracterizado aqui com a fórmula, né, n elevado a p. Só que esse aqui, gente, normalmente normalmente fácil a gente ir até para o princípio fundamental da contagem, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem lá placas de carro que a gente viu. A gente viu até na aula de princípio fundamental da contagem, né? Mas ele é um caso de arranjo, né? Então, por exemplo, vamos pegar só a primeira parte, né? Tem as letras da placa do carro. Então, assim, se a placa é ABC ou CBA, é diferente. Então, a ordem aqui importa, ele é um arranjo. Só que, diferente de um pódio, que não dá para eu ter 2 primeiros, alguns casos sim, né? Mas normalmente, né? Não dá para ficar 2 em primeiro, 2 em segundo, 2 em terceiro, né? Aqui a gente pode ter repetição, sim. Então, por exemplo, a letra A pode acontecer de novo no segundo espaço, né? Então, pode ser uma placa AAC ou uma placa CAA, tá? Então, esse aqui, para esse caso, a gente pega a quantidade de elementos e eleva a quantidade de posições. Mas, então, sempre lembrando que todos aqui, né, a gente pode ir para o princípio básico, né, que é o princípio fundamental da contagem, mas isso aqui acaba sendo quase direto aqueles casos que a gente via no começo, né, onde a gente abria 3 espacinhos, por exemplo, para a placa dos carros e colocava a quantidade de letra total que podia ter em cada uma. Então, se a gente tinha 26 letras para 3 espaços, seria 26 vezes 26 vezes 26, né, que seria 26 ao cubo aqui, conforme da nossa fórmula de arranjo com repetição. Tudo bem? Vamos ir parando aí, pessoal. Tem bastante coisa aí. Se tiverem dúvida, pode falar, que aí até ajuda para a gente ir para as resoluções de exercício. Vou continuar aqui então, tá?
Então, beleza, né? Vimos as diferenças aqui de análise combinatória e probabilidade, vimos os conceitos dentro de probabilidade, então vamos ver agora, os conceitos dentro de análise combinatória, vamos ver agora os dentro de probabilidade. E aqui, gente, até também o mapa mental, esse aqui, dando os devidos créditos, né? Eu achei um material do Descomplica, que é bem legal, a gente vai ver aqui, e até tem um videozinho também sobre esse material, se vocês quiserem depois eu mando para vocês, tá? Mas então vamos lá, recapitulando tudo que a gente viu em probabilidade. O primeiro, né, um conceito básico aí que a gente tem é o de espaço amostral, a gente viu um pouco rápido ali nos outros exemplos que a gente deu, que é o conjunto de todos os resultados possíveis que a gente está vendo de um experimento. Então aqui num caso, quando a gente tem um dado, né, as possibilidades totais que a gente tem são 6 possibilidades, né, os 6 números, as 6 faces de um dado aqui. Esses seriam os totais. Normalmente, quando a gente vê probabilidade, quer ver um evento que algo aconteça dentro desse caso total, né? Então, aqui os casos possíveis é o espaço amostral, os casos favoráveis seria esse evento que a gente quer ver, como a gente falou ali na diferenciação de probabilidade, né? Como é uma divisão aqui, vai ser fração, porcentagem ou número decimal, tá? E aí, no mesmo caso que a gente falou aqui, né? Dos dados, né? Então, o espaço amostral vão ser os 6 números possíveis, e vamos supor que a gente quer ver qual a probabilidade de a gente jogar o dado e sair um número primo, né? Então, a gente levanta os números primos, né? Aqui no caso, 2, 3 e 5, e com isso a gente divide, né? Então, a gente tem 3 eventos possíveis dentro de 6 totais, né? Que, simplificando aqui, pode ser, que a gente pode, como a gente quiser demonstrar aqui, pode ser meio, né? Aqui em fração, 50%, né, que é a mesma coisa, ou meio também aqui, 0,5 em formato decimal, tá? Esse aqui seria o básico para a gente ver as probabilidades simples. Só que dentro disso a gente tem mais casos que a gente analisa, né? Normalmente quando os eventos acontecem, né? Então, o primeiro que a gente vê é a definição que a gente fala de eventos complementares, tá? Então, 2 ou mais eventos são complementares quando juntos formam um espaço amostral. Em outras palavras, o evento complementar se a gente analisou algo, seria a probabilidade de tudo que a gente não analisou acontecer. E basicamente vai ser o 1, né, tipo, digamos assim, 100%, menos a percentagem do que a gente viu que possa acontecer. E a soma desses dois sempre tem que dar 1, porque, pela definição mesmo, se a gente viu uma parte do que pode acontecer, mais tudo que não pode acontecer, vai dar 100%, tá? Então, até um pouco do que a gente vê na fórmula aqui, né? Então, a possibilidade de acontecer o evento complementar vai ser 1 ou 100%, né? A mesma coisa, né? Depende só da forma de ver, menos a possibilidade que a gente viu de algo ocorrer, tá? Então, até aqui no caso dos números primos, vamos supor que a gente quer ver qual a probabilidade de acontecer um número não primo. Um caminho a gente pode fazer do jeito que a gente fez aqui, de levantar os números não primos e aplicar a fórmula, ou se a gente já chegou aqui num resultado que os primos são 50%, a gente nem precisa levantar e falar assim, os não primos vai ser o outro 50%, né? Para fechar o total aqui do espaço amostral que a gente tem, tá? Outro conceito que a gente tem, que já até passou um pouco aí na revisão, é quando a gente tem intersecção de eventos, né? E aí, quando a gente tem intersecção de eventos, a pergunta, né, que a gente faz é para ver se eles são independentes ou não, né? O próprio Beno comentou, o independente é aquele evento que o fato de um evento ocorrer antes não vai influenciar nele depois, né? Então, o exemplo... então, agora que eu vi, é muita coisa, né? Mas calma que a gente vai revisar tudo, depois a gente vê os exercícios e vai tentando sedimentar mais um pouco aí os conceitos, tá? Então, voltando aqui, né, dos eventos independentes, o exemplo clássico é o da moeda, né? Se a gente pega uma moeda não viciada, né? Se eu jogo uma vez e saiu uma cara, se eu vou jogar a segunda vez, não mudou nada, certo? Vai sair cara e coroa. Por mais que eu jogue 9 vezes e saia 9 vezes cara, acho que a ideia que a gente tem é normalmente, putz, então a probabilidade de acontecer uma cara no último vai ser maior que 50%, porque, né, sei lá, muito estranho ter saído 9 caras, mas não. Se for uma moeda não viciada, por mais que tenha dado 9 vezes cara, o último evento é 50% também, pode ser cara ou pode ser coroa, porque um não influencia no outro, tá? E quando eles são independentes, que é o caso, a gente só
multiplica as probabilidades de acontecer cada um, tá? Então, no caso aí, vamos supor, qual a chance, né, de acontecer duas caras em duas jogadas de moeda que a gente faz? É a chance de acontecer uma cara no primeiro evento e uma cara no segundo evento, né? Então, é 50%, ou em fração, vamos falar aqui, meio vezes meio, que vai dar um quarto, tá bom? Se eles não são dependentes, toda essa formulinha aqui, que também o Breno falou, né, acho que às vezes assusta, e acho que nem tanto ficar aqui na definição. Essa aqui é a parte de condicional, a gente também vai ver, já viu e vai ver um pouquinho mais de novo, mas é aquele caso de tentar imaginar o caso que ele falou das polos, né? Então, se a gente já tirou, e muito daquilo que fala na mente é sem reposição, né? Então, se eu já tirei um evento possível, quando eu estou vendo o próximo evento, eu já não tenho aquela primeira polo, no caso ali, né? Então, a probabilidade vai ser diferente, né? Então, outro caso seria a própria Mega Sena ou o próprio bingo, né? Você tem a roleta lá, se tem 50 bolas, a chance de tirar uma bola na primeira jogada é 1/50. Na segunda jogada, não tem mais aquela primeira bola, né? No bingo a gente não vai repor a bola porque o resultado já saiu. Então, o próximo vai ter 1/49, que são as bolas restantes, né? Então, é a probabilidade de A, né, de tirar uma bola, e aí depois a probabilidade de B, sabendo que uma bola já saiu, tá bom? Isso seria o caso de intersecção de evento, quando os eventos são dependentes, tá? Outro que a gente tem é quando a gente tem união de eventos. E aí, até aqui que já tem um pouco dos dois casos, vocês vão ver que a intersecção normalmente é muito caracterizado pelo E, né? Então, eu tirar uma cara na primeira jogada e tirar uma cara na segunda jogada. E a união de eventos normalmente é um caso de ver ou, né? Então, eu tirar no dado 2 ou 6, tá? E o E normalmente é caracterizado pela multiplicação, o ou normalmente é caracterizado pela soma. Então, a gente soma os eventos nesse caso, né? Então, se eu tenho a probabilidade de sair 2 ou 6, é um evento mais um evento, né? 2 eventos, e depois a gente divide pelo total de faces do dado para ver essa probabilidade, tá? E qual aqui também tem uma perguntinha que a gente faz. Se os eventos são mutuamente exclusivos. Diferente do independentes, aqui acho que essa aqui é mais chato, né? A palavra em si é mais abstrata aqui, é mais chato a gente ver. Uma outra forma é pensar se são eventos que não têm sobreposição entre eles. E o que seria uma sobreposição? Vamos voltar aqui no exemplo aqui que a gente falou de números primos. Vamos falar que eu quero ver, aqui a gente chegou, né, 50%, vou ver a possibilidade de acontecer se eu jogar um dado, sair um número primo ou um número divisível por 3. Então, quais são os eventos? Por o primo a gente viu aqui, e números divisíveis por 3 vai ser o 3 e o 6. Aí o que a gente faz, né? Então a gente tem 3 eventos aqui, 2 eventos no caso divisível por 3, a gente soma ele. Então, ao invés de 3/6, seriam 5/6. Só que tem um problema aqui, né? A gente tem sobreposição dos resultados, né? Então, se no evento dos primos a gente tem 2, 3 e 5, e no evento dos divisíveis por 3 a gente tem o 3 e o 6, o 3 aparece nos dois, né? Então, se eu estou somando eles dois, eu vou estar, né, contando duplamente ali o item 3, o que não é correto, tá bom? Então, como eles não são mutuamente exclusivos, ou seja, eles têm sobreposição, o que a gente tem que fazer? Somar essas duas probabilidades, né? Então, 3 casos do primo com 2 casos do divisível por 3 e excluir a intersecção dos dois casos. E qual que é a intersecção dos dois casos? Ou a gente pode aplicar a fórmula aqui da intersecção, são casos independentes, ou até, aqui no caso, a gente viu, né? Então, a intersecção é o 3, que ele é primo, e divisível por 3, por ele mesmo, né? E aí, no caso, é um evento só, então a gente exclui esse cara da conta total. Então, ao invés de 5/6 que a gente falou, seria errado essa probabilidade, porque ele não é mutuamente exclusivo, seria 3 eventos mais 2 eventos, menos um evento da intersecção. Seria 4/6 aqui, ou 2/3 para esse exemplo que a gente deu aqui, tá? E por último, na verdade, é o que a gente já viu aqui um pouco na revisão, então um pouquinho mais rápido, né? É a forma de condicional.
E acho que o grande caso, né, a probabilidade de ocorrer um evento A, sendo que um outro evento B já aconteceu. Então, normalmente é clássico esse exercício que alguma coisa já restringe os casos possíveis que a gente tem. Né? Então, no caso que a gente viu aí com o Breno, né, era da paternidade e se usa o cinto de segurança ou não. Uma coisa é você vê dentro do público total, outra é você restringir dentro de quem é pai, se usa cinto ou não. Então, você restringe, né? Então, a própria probabilidade aqui, o denominador já vai ser menor que o total. Né? Um caso aqui, se a gente falasse, uma coisa é a gente falar quantas pessoas usam óculos aqui na nossa turma, né? Quem está na sala, né? Então, seria uma probabilidade simples, né? Contar quem usa óculos sobre o número total. Outra é falar quem usa óculos dentro do grupo das meninas. Então, aqui no caso, a gente vai levantar a quantidade total só de meninas e a intersecção de casos que são meninas e usam óculos, né? Porque eu também não poderia dividir aqui meninos que usam óculos, sendo que aqui os casos possíveis total ele nem está incluso nisso. Tá? Poderia dar até um número maior do que 100% que não existe. Né? Em probabilidade, os casos possíveis sempre vão ser maior que os casos favoráveis. Tá? Se der uma probabilidade de 130%, isso não existe. Tá bom? Essa é a nossa parte de revisão, pessoal. Tudo bem até agora? Coisa pra caramba, mas a gente já viu nas outras aulas. Por enquanto, só uma recapitulação. Vamos seguir? Podemos? Então, aqui a gente vai ver os 5 exercícios, né, que a gente vai ter. Só que, conforme eu falei, vamos tentar focar mais em não pensar em resultado, né, em chegar na conta final, mas mais a gente focar em fatiar mesmo, discernir do que está se tratando aquele exercício. Tá? Então, a gente viu, né, tem várias coisas que a gente pode, né, quando se depara com o exercício lá, que a gente precisa distinguir para sair, começar a fazer o exercício, não queimar a largada, às vezes já colocar a primeira fórmula que lembra e acabar perdendo tempo para resolver o exercício e resolvendo de forma errada. Né? Então, a gente tem que primeiro diferenciar do que se trata, né, dentro dos dois temas, e aí dentro de cada tema, né, de análise combinatória ou probabilidade, os casos que tem, e quando a gente tem mais eventos sendo analisados em conjunto, quais casos de eventos que são, né? Se eles se complementam, se a gente está somando eventos, vendo a intersecção entre eles, se dão dependentes e independentes, tá bom? Então, o primeiro caso aqui, vou ler para vocês, né? Então a gente tem o primeiro exercício, né? Em época de eleição para o Grêmio Estudantil do colégio, a gente tem 12 candidatos para 3 cargos, né? O cargo de presidente, vice-presidente e secretário. A pergunta é, de quantos modos diferentes esses candidatos podem ocupar as vagas deste Grêmio? Então, primeiro, né, que a gente viu lá, primeiro vamos diferenciar, probabilidade ou análise combinatória. Como ele está falando aqui, quantos modos diferentes, né, para a gente vai chegar aqui num número absoluto no final, né, a gente quer levantar todas as quantidades, não está se tratando de uma fração, não tem aqui probabilidade de algo, chance de algo. Então, isso aqui é um número absoluto para a gente vai chegar, né, a quantidade total de casos. Então, é uma análise combinatória. Dentro da análise combinatória, de que exercício se trata? Aí, tentando lembrar aquele nosso mapinha mental, né? Então, primeiro, essa quantidade de posições é igual à quantidade de elementos. Né? No caso, as posições seriam as de presidente, vice-presidente e secretário, né? As posições a serem ocupadas. E os elementos são os 12 candidatos possíveis aqui. Então, a gente tem que os elementos e as posições não são iguais. Né? Então, vai para a parte de permutações que a gente via. E a segunda pergunta que a gente fazia era se... desculpa, ia para a parte não permutações, né? Porque aqui os elementos e a quantidade de posições não são iguais. Aí a segunda pergunta que a gente fazia era se a ordem importava. Né? Então aqui a gente vê que é um caso que os cargos não são iguais. Né? A gente está falando assim, ó, são 3 pessoas para serem eleitas para uma chapa lá, para uma chapa qualquer, independente do cargo que eles vão ter. Não, aqui a gente está colocando que um é presidente, outro é vice-presidente e outro é secretário. Se eu começo a inverter essa ordem dentro deles, a
a coisa é diferente, né? Então, se uma pessoa está como presidente ou uma pessoa está como secretário, é diferente se a gente inverte isso, tá? Então, aqui a gente viu que a ordem importa. Se a ordem importa, é um caso de arranjo, né? Ou se não importa, é combinação. Combinação, se importa, como é o caso aqui, é um arranjo, tá? A gente não pode, alterando essa ordem aqui, altera os resultados possíveis. Tá bom? Então, o primeiro exercício aqui que a gente vai resolver depois é um exercício de arranjo. Arranjo simples aqui no caso também, porque eu não posso ter dois presidentes, né? Sei lá, pegar duas pessoas aqui, colocar dois presidentes e um secretário e deixar o vice-presidente fora. Tá? Aqui não repete. Cada pessoa, cada elemento vai ocupar um cargo. Tá? Então, é um arranjo simples. O segundo foi um que a gente já viu, né? A gente já viu a causa da Mega Sena. A gente já diferenciou entre um e outro aqui se era análise combinatória ou probabilidade. Só que o ponto é, então, agora, dentro da análise combinatória, do que se trata, qual o conceito que a gente vai abordar aqui, né? Então, de novo, as perguntas que a gente faz, né? Os elementos são diferentes, né? Então, a gente tem 6 posições que a gente vai sortear para 60 elementos possíveis. Então, a gente vai para a nossa partezinha de baixo lá do mapa mental. E aí o que a gente vê é se a ordem importa ou não. E aqui foi até o caso que a gente comentou, né? Então, não importa se sorteou as dezenas de 1 a 6 ou de 6 a 1, o resultado é o mesmo. Então, nesse caso, se a ordem não importa, a gente tem um caso de combi não são aqui, para a gente lembrar fácil do que é. Tá joia? E o outro, que é a probabilidade dessa combinação aqui, a chance que a gente tem, vai ser uma probabilidade simples de um evento acontecer, né, que no caso é a gente ganhar o jogo na Mega Sena, dividido por todas as quantidades possíveis de caso que tem para sair num jogo da Mega Sena aqui. Tá bom? Então seria uma probabilidade simples, não tem união de evento, intersecção, nada. Vai direto. O exercício 3, também é aquele que a gente já diferenciou, né, se era análise combinatória e probabilidade, né, a gente já viu cada, dependendo do item aqui, né, só o último era probabilidade. E aí vamos ver, o primeiro caso aqui, né, então a gente tem uma moeda, né, a gente está levantando espaço amostral. No primeiro evento a gente joga ver se é cara e coroa, no segundo a gente vê se é cara e coroa e assim por diante. Se a gente vê aqui os elementos, né, eles são diferentes, né, então para cada jogada a gente tem 2 posições possíveis, né, para cada tem 2 elementos possíveis, então eles não são iguais. E aqui a ordem importa, né? Se eu tirei a cara no primeiro caso ou no segundo caso, são resultados diferentes. E por último, elas podem se repetir, né? Eu posso tirar as caras 5 vezes ou coroa 5 vezes, né? Não tem limitação disso, tá? Então, esse aqui seria um arranjo com repetição. Mas ainda assim, pessoal, esse aqui do arranjo com repetição, eu acho que até fica mais simples mesmo quando a gente vai para o PFC, né? Para o princípio fundamental da contagem, que era aquilo que a gente fazia no começo, né? Então, a gente levanta a quantidade de posições, né? A gente tem 5 jogadas. Para cada jogada, a gente tem 2 possibilidades, né? Cara e coroa. Então, vai ser 2 possibilidades multiplicadas 5 vezes, né? Então, ou 2 a quinta aí no caso, tá? Então, uma forma é só pensar que é um princípio fundamental da contagem e resolve, outro é o arranjo com repetição e aplica a forma de arranjo com repetição, que já é direto o 2 elevado à quinta aí no caso, nesse caso aqui, tá? O segundo é, dentro desse espaço todo, quantos que vão sair 3 caras e 2 coroas. Então aqui a quantidade de elementos vai ser igual à quantidade de posições, porque a gente vai ter 5 jogadas e vamos ter 5 resultados possíveis, né? 3 caras e 2 coroas. Então a gente é um tipo de permutação. E nesse caso a gente pode ter repetição, né? Pode sair cara mais uma vez, então seria uma permutação com repetição. Tá? Depois a gente vai até ver, né? A gente está muito acostumado a ver casos de permutação com caso de anagramas, mas muitos casos a gente pode até meio que virar um anagrama. Tá? A gente vai ver nesse exercício que pensa como se cada resultado aqui, a cara fosse a letra C e coroa fosse a letra K. Né? Então, um resultado poderia ser C, 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 K, K. E aí, para resolver isso, seria fazer a permutação com repetição dessa palavra, né? Palavra entre aspas,
CCCKK para a gente ver todas as formas que ela pode ter dentro com essas letras, quantas possibilidades que a gente tem. Então a gente acaba transformando isso aí meio que num anagrama para a gente conseguir aplicar, e aí seria um caso análogo, por exemplo, o exercício da palavra matemática, né? O anagrama da palavra matemática que a gente viu, tá bom? Então, por último, então, a gente tem esse caso aqui, né? Então, para depois a gente só precisa dividir um pelo outro, não tem mais nada, então é uma probabilidade simples, onde para chegar nesse resultado de probabilidade simples, a gente vai ter uma permutação com repetição, como os casos favoráveis, dividido por pelos casos possíveis que a gente vai ver como arranjo com repetição ou princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Todos vivos, todos até aqui? Vamos lá, pessoal. Alguns conceitos aí acho que são difíceis. GG, o que é GG? Se não estiver entendendo, a gente volta. Tá? Boa, então bora lá. Então aqui a gente já, dos 5 exercícios, a gente já viu 3, assim, a gente já viu o caminho, né? Como a gente vai começar a resolver eles. Aí esse quarto, esse aqui é um bem difícil, tá? A gente vai ver junto depois. Mas vamos lá. Então, considere todos os anagramas da palavra, da Faculdade de Londrina, né? Uma questão da Faculdade de Londrina. Tá tenso, mas acompanha. Então, eles colocaram aqui até no próprio exercício, né? A cidade deles. Então, ele quer ver. Então, a gente vê todos os anagramas da palavra Londrina que começam e terminam pela palavra N. Tá? Então, a primeira parte é isso, considerar todos. Depois ele pergunta, dentro disso, né? Qual a probabilidade de escolher, se é o acaso, um desses anagramas e ele possuir as vogais juntas, né? Então, pensando aqui na palavra, né, ficaria o N para cá, o N para lá, seria uma outra palavra que seria N-lódria, né? Tirando os N's aqui, seria lódria. A gente tem todas as possibilidades desse lódria no meio permutarem, mas você quer ver dentro de todas as possibilidades quais que as vogais O, I e A vão estar juntas, né? Então, primeiro a gente viu, né? Vai ser uma fração, né? A gente vai buscar dois números aqui, dividir um pelo outro, né? A gente vai estar vendo aqui uma probabilidade. E como a gente vê, é um caso, uma probabilidade simples. E quando a gente vê normalmente a probabilidade, a gente tem que, né? Os casos favoráveis e os casos possíveis. Para os casos possíveis, o que a gente viu? Vai ser um caso de análise combinatória para a gente ver, né? É a permutação da palavra Londrina com os N's travados no começo e no fim. Como no final o miolo que sobra é Lódria, né? Então ele é uma permutação da palavra, só que como ele não tem nenhuma letra repetida, né? Tirando os N's que a gente vai tirar, né? A gente já isola no começo e no fim, então acaba sendo uma permutação simples que a gente não tem letras repetidas. Tá? Já para o caso que a gente quer aqui, dentro dos anagramas, colocar vogais juntas, a gente vai aplicar duas coisas. Uma é o princípio fundamental da contagem, e aqui é mais porque não tem uma fórmula pronta para a gente resolver o exercício, mas tem uma sacadinha que a gente vai fazer para resolver isso. A gente vai meio que quebrar o exercício em dois, tá? Mas depois a gente vai fazer a própria permutação simples também, porque é também a mesma permutação, só que tem que garantir que as vocais estão juntas, tá? Depois a gente vai ver esse aqui, esse é um mais dificinho, tá? Então, beleza, né? Aqui temos o caso de permutações. E um último exercício aqui. Né? Então, a gente tem uma caixa que temos 50 maçãs vermelhas e 20 verdes. Dessa daqui, ele fala que metade das vermelhas são podres e também fala para a gente que 3/4 das maçãs verdes são não podres. Tá? Então, se a gente fosse ver o evento complementar, né? Então, 1/4, né, o que sobra disso aqui, são maçãs verdes podres. Tá? Então, se 3/4 são não podres, 1/4 estão podres. Deseja-se calcular a probabilidade de se retirar ao acaso. A gente tem 3 casos. Que quando a gente tira desse total de maçãs, a gente tira uma maçã vermelha e que está podre da caixa. Um segundo,
uma maçã ou vermelha ou podre, tá? Então pode ser uma maçã vermelha independente se é podre ou não, ou pode ser uma maçã podre independente se é verde ou vermelho. Só qualquer um dos casos aqui já resolve para a gente, tá? Tem que ser uma ou outra, tá? E por último, uma maçã vermelha, já sabendo que não, a gente está pegando uma maçã podre, tá? A gente não está indo na cesta ali total com as maçãs, a gente já está vendo só as maçãs que estão podres, tá? Então, primeiro, aqui, né, como o próprio exercício é um caso de probabilidade, né? A gente vai ter as divisões aí dos casos totais pelos casos favoráveis. A gente tem casos de probabilidade simples, né? Depende do item aqui, a gente vai entrar certinho cada um. Mas antes disso, né? Para os casos possíveis, o nosso denominador, o enunciado já dá, né? Então, a maior parte aqui dos itens, normalmente vai ser o total de maçãs, por exemplo, 50 maçãs vermelhas com 20 verdes, a gente tem 70 maçãs no total. Aqui não tem, a gente não precisa aplicar nenhuma análise combinatória a mais para os casos possíveis, já está meio que no enunciado. Para os casos favoráveis, cada item é de um jeito. Então, o primeiro caso, a gente quer ver dois eventos que aconteçam, né? E lembra aqui do Ezinho, né? O Ezinho, a gente é caracterizado para a gente resolver, a gente multiplica as duas probabilidades, mas esse normalmente está ligado à intersecção também de eventos, tá? Então a gente quer que aconteça que ela seja vermelha e que ela seja podre, tá? Então, o primeiro caso é uma intersecção de eventos. O segundo, também lembrar da palavrinha ou, né, que normalmente ele está associado à soma de probabilidades. A gente quer somar as probabilidades de um evento ou outro acontecer. E normalmente ele está também relacionado a unir eventos, né, que nem o caso que a gente viu, por exemplo, lá, de jogar um dado sair um número primo ou um número divisível por 3. Né? A gente vai somar isso, vai unir os dois eventos. E por último, uma maçã vermelha, sabendo que ela está podre, também é aquele caso que a gente já restringe, né? Então a gente já viu alguns casos também até nas revisões de hoje. Mas é isso, ao invés de olhar as 70 maçãs que a gente está vendo no total, a gente vai ver só o total de maçãs podres para analisar qual a chance de sair uma maçã vermelha dentro dela. Tá? Então esse aqui é um caso que a gente está restringindo o nosso total, né? A nossa amostra total. Então se trata de uma probabilidade condicional. Tá bom? Com isso aqui a gente fecha os 5 exercícios. Na verdade, então, vocês viram, né? Bastante coisa aí. Temos 5 enunciados. E dentro deles a gente tem, praticamente, a gente percorreu tudo que a gente viu aqui, mas no primeiro caso foi só analisar, né? E aí até, pessoal, até eu recordando aqui, né? Até sendo sincero com vocês, essa matéria aqui de análise combinatória e probabilidade, eu lembro que na época que eu fiz cursinho, tudo, né? Eu fui melhorando bastante, mas esse era um que eu realmente sempre tive dificuldade, tá? Acho bem difícil essa matéria. E agora um pouco mais maduro, para não falar velho, né? Eu consigo entender um pouco mais, porque acho que os exercícios, normalmente, os enunciados, parecem que todos os exercícios são muito simples, né? São exercícios, parece coisa boba, só que quando você vai resolver, é difícil de até começar, né? Diferente de uma geometria espacial, geometria plana, que normalmente você vê um triângulo, e aí você tem que lembrar as fórmulas do triângulo, alguma coisa assim, você já tem um cheiro bom de onde ir. Essa aqui é difícil, às vezes, você analisar, você quebrar esse exercício, tá? Então, acho que isso é uma parte bem importante mesmo, treinar até esse olho aí de que é cada caso, porque aí depois disso que vai ter que aplicar, né? Seja lembrando fórmula, seja fazendo o princípio fundamental da contagem para resolver isso, tá? Aqui é um pouco mais maduro, né? Você vai refletindo um pouco mais as coisas. Então vamos lá. Então agora o que a gente vai fazer, né? Então a gente vai já fatiou, né? Então já identificamos do que cada um se trata. Boa, Samuel. Acho que até o caso lá, que o Breno resolveu era muito disso. O quinto exercício que a gente vai ver aqui é similar, esse caso também. E também até para montar, né? Que nesse caso a gente vai montar a tabela junto. Então tem que tomar cuidado ali para não pular etapas,
que se a gente não interpreta o texto digamos, decodifica, né? Então a gente traduz ali para uma tabela, se a gente não vai ser muito bem feito, a gente matou o exercício. Boa parte ali da resolução vai estar ali. Mas esse ponto mesmo, tem que interpretar e às vezes uma coisinha ou outra já é sutil para mudar se é uma combinação para um arranjo e vice-versa, né? Então vamos lá, isso aqui a gente já viu, a gente fechou lá, é um arranjo simples porque são 3 cargos diferentes, não são só 3 pessoas entrando lá. Então a ordem importa, é um arranjo, e aí a fórmula que a gente tem do arranjo, né? Então para N elementos em P posições, né? Então aqui o N que a gente tem, né, o total de elementos, são os 12 candidatos, né, pleiteando o cargo, e o total de posições que a gente tem são as 3 posições, tá? Então, substituindo aqui na fórmula, a gente tem 12 fatorial, né, que são os elementos, 12 menos 3 fatorial, né, lembrando que aqui é dentro do parênteses, né, então aqui a gente pode fazer essa subtração direto, que faz a gente chegar no 12 fatorial pelo 9 fatorial, tá? Então, aqui a gente já chegou direto, mas para chegar a quebrar tudo isso, a gente demorou um pouquinho, né? E aí a gente chega aqui naquela nossa primeira aula, lembra, de resolver exercícios de fatorial. Então, tem todo um caminho aqui, interpretar, identificar o exercício, lembrar da formulinha, para a gente chegar no exercício de fatorial. E aí a gente lembra aqueles casinhos que a gente viu, né? Normalmente a gente tenta, para esses casos aqui, que são só 2 fatoriais, a gente identifica o menor número, né, para a gente desenvolver o outro e simplificar, né? Então, aqui no caso, né, a gente pode desenvolver o 12 fatorial, né? Então, o 12 fatorial é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. A gente para aqui, né? A gente poderia ir até o 8, 7, 6, até o 1, mas a gente, né, para cortar caminho aqui, a gente não precisa fazer isso todo o 9 fatorial aqui em cima e todo o 9 fatorial aqui embaixo, porque facilita a nossa vida aqui de posso cortar no numerador e no denominador, são termos iguais, então só usando a propriedade recursiva paramos aqui no 9 fatorial, simplificamos, só sobra ali uma conta um pouco mais tranquila, né, um pouquinho menos chata, né? Então 12 vezes 11, né, 132 vezes 10, a gente tem 1.320 formas diferentes de que esses 12 candidatos podem ocupar 3 posições. Tá bom? É bastante coisa, até porque, como aqui a ordem importa, né, você tem mais resultados, né? Então, um cara em presidente ou um cara em secretário são ordens, são combinações diferentes, então o resultado até fica maior que do caso se fosse uma combinação, tá bom? Então é isso, né? A gente identificou, depois ali seria mais lembrar o nosso conceito de fatorial para matar o exercício. Dúvidas até aqui? Então eu vou seguindo. Qualquer coisa vocês podem, ou pelo chat ou pelo microfone, que a gente volta. O segundo vamos resolver, né? Aquele caso da Mega Sena. Vamos ver qual a chance, né? Na verdade, primeiro levantar total de combinações que a gente tem e qual a chance que a gente tem de ganhar quando a gente joga na Mega Sena, né? Então a gente viu que essa aqui é um caso de probabilidade simples, mas para levantar todos os casos possíveis, a gente precisa lembrar a combinação. Então, com a fórmula aqui de combinação, né, é a mesma fórmula do arranjo, só que divide de novo aqui pela quantidade de posições fatorial, né? Então a gente tem essa forma onde os N elementos que a gente tem são todas as dezenas que podem ser sorteadas, né, as 60 dezenas, e as posições, o Pzinho que a gente tem, são os 6 números que vão ocupar esse sorteio aí. Então, primeiro, só substituindo as variáveis, né, 60 elementos a gente substitui nos Nzinhos, 6 posições nos Pzinhos, aqui está dentro do parênteses, aqui não, né? Então, essa aqui a gente pode fazer a subtração direto. Então, esse exercício, para a gente resolver, tem que resolver essa fórmula de 60 fatorial,
sobre 54 fatorial multiplicado por 6 fatorial. Tá? Normalmente é bem difícil de pedirem para resolver esse exercício, tá, gente? Sem calculadora fica complicado, mas vamos até ver pelo menos formas de dar uma simplificada nesse resultado aqui para depois fazer uma conta que na mão é difícil, mas a gente fez pela calculadora mesmo, tá? Então, a primeira coisa é a gente aqui, né, não vamos desenvolver tudo até o 6 fatorial, porque ia ficar muito grande, mas a gente vê que esses dois termos aqui estão muito próximos um do outro, né? Então, eu posso abrir esse cara aqui, abrir o 60 fatorial, para chegar até o 54 fatorial e simplificar com isso. Aí o 6 fatorial vai ser mantido ali, porque ele não está sendo simplificado com ninguém, tá bom? Então, a gente abre, né, o 60 fatorial, para aqui no 54, porque se a gente já tiver aqui, a gente já consegue dar uma boa enxugada no exercício, tá? Então, corta e corta. Então, eu vou ter no numerador todo esse termo aqui, né, multiplicar 60, todos os termos até 55, e o 6 fatorial, se a gente abrir aqui, né, vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Aqui não tinha muito o que a gente simplificar mais, que a gente já tinha cortado o fatorial, então a gente abre ele. Uma outra coisa que só para deixar um pouquinho mais simples antes de fazer as contas, é que a gente pode ver, né, tipo, se eu multiplico 6 vezes 5 e vezes 2, né, 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 2, 60. Então, esses três caras podem ser simplificados com o primeiro termo aqui, né, o 60 aqui. Então, a gente já resolve um pouquinho mais, né, limpa um pouquinho mais. Poderia aqui também o 4 dividir algum dos outros termos, o 3 também. Mas acho que aqui a gente já simplificou bastante, aí precisa de uma ajuda de uma calculadora mesmo, tá? Então, a gente resolvendo aqui uma calculadora, chega em 600 milhões aqui, mais que 600 milhões dividido por 12, que, por fim, a gente chega na quantidade de casos possíveis que podem sair de resultado de Mega Sena. Então, são 50 milhões, 63.860 possibilidades de resultados possíveis em uma Mega Sena. Né? E aí a probabilidade de ganhar, são o que a gente sempre viu aí, de casos favoráveis sobre casos possíveis, aqui o caso favorável, né, supondo que a gente apostou um jogo simples, né, de 6 dezenas, seria uma chance em 50 milhões e lá vai pedrada. Né? Então, assim, a fezinha, né? A gente acredita muito na fezinha, mas a chance é bem difícil, né? Muitos brincam até que é um imposto voluntário, né? Que a gente paga para o governo, dificilmente vai receber alguma coisa de volta, né? Mas é bem difícil mesmo. Mas a fezinha, né? Quem sabe um dia ganha uma grana boa, né? Pode ganhar uma quadra, né? Aqui a gente viu a chance de ganhar uma cena, né? Para ganhar a quadra seriam outros exercícios aí. Isso é mais fácil que era um Heinz. A chance é muito baixa. Tem prêmios menores, né? A quadra você tem uma chance bem baixa também, mas muito menos do que 50 milhões. Você pode ganhar quina, tudo. Mas também são prêmios bem menores para esses casos aí. Tá bom? Então, resolvemos aqui o exercício de combinação, né? A quantidade total de casos de uma cena, né? A chance que a gente tem de ganhar. E vamos para o próximo exercício. Então, a gente identificou já nesse exercício que para o primeiro, né, tinha aqui arranjo com repetição, o segundo permutação com repetição, e o último só uma probabilidade entre eles, né, que já são os casos possíveis com os favoráveis ali, que a gente quer analisar a probabilidade. Então, para o item A, é o arranjo com repetição, onde a gente tem, né, o número de elementos, são 2, né, para cada jogada que a gente tem, pode ser cara ou coroa, sempre a gente tem 2 elementos, e a gente vai ter 5 posições, né, 5 jogadas de a moeda que a gente tem. Então, só substituindo, fica o nzinho, elementos 2, posições 5 elevado à quinta. Lembrando, de novo, que a gente poderia fazer pelo princípio fundamental da contagem, né? Seria 2 vezes 2, né, para cada jogada que a gente olhar. Seria 2 vezes 5 vezes 2, né? Então, 2 elevado a 5. Então, o número total de casos possíveis que a gente tem são 32 casos. Para o segundo, que a gente viu que é uma permutação com repetição, é até o caso que eu comentei, né? Em primeiro olhar assim, não parece, né? Mas dá para a gente fazer analogia com aquela, como se fosse uma palavra mesmo, né?
no caso aqui é uma palavra que não existe, né? Mas vamos supor, né? Então a gente tem uma das combinações possíveis que a gente tem, né? Sendo cara C e coroa K, seria sair 3 caras e depois 2 coroas. Então a gente escrevendo aqui essas possibilidades seria essa palavrinha aqui. Aí esse caso a gente pode pensar como, putz, vamos fazer anagramas da palavra CCKK. CCCKK, né? Então seria um raciocínio análogo lá que a gente viu na aula da palavra matemática, né? Então a gente tem o caso de permutação com repetição, né? Então vamos substituindo aqui os valores. Então a gente tem 5 elementos, né? Por mais que aqui sejam só 2 letras, a gente pode repetir elas, então elas ocupam os 5 lugares, então a gente tem 5 letras possíveis que se repetem. Então a gente já tem aqui o nzinho, a gente tem esse 5 fatorial, e aí esse A, B e C, né, é só uma nomenclatura para a gente dividir pelas quantidades de letras repetidas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a letra C e a letra K que se repetem, né? A letra C se repete 3 vezes, então a gente divide por 3 fatorial. A letra K se repete 2 vezes, dividimos por 2 fatorial, tá? Então, só aplicando aqui a ideia de permutação com repetição. Tá bom? De novo, resolvendo isso, a gente tem esses 2 caras que estão mais perto, né? Então, a gente abre aqui para resolver até o 3 fatorial e já pode cortar. Poderia abrir até o 2 fatorial e cortar com esse 2 fatorial, mas é um caminho um pouco mais longo, né? A conta ainda vai ficar um pouco mais difícil. Normalmente é melhor a gente pegar os casos mais próximos que estejam de números, né, entre o numerador e o denominador, tá? Então, com isso, a gente pode simplificar, né? Cortamos aqui os 2, 3 fatoriais. O que sobra? Só os 5 vezes 4 fatorial em cima. E aqui só abrindo 2 fatorial, né? Na verdade vai dar ele mesmo, né? 2 vezes 1 vai dar o próprio 2. Né? Resolvendo isso aqui, né? Então podemos simplificar, né? 20 por 2 aqui, vão dar 10 casos, né? Então é isso. Então, para ver a probabilidade disso tudo, a gente quer ver todos os casos favoráveis e os casos possíveis. Os casos favoráveis, para esse evento acontecer de 3 caras e 2 coroas, é o que a gente viu aqui, né? Então tem 10 formas diferentes, né? Ordens diferentes aí para acontecer esse evento. E os casos possíveis é o que a gente levantou no primeiro. Então, a resposta aqui seria só a divisão de um pelo outro, 10, 32 avos, ou se quiser só simplificar um pouquinho para ficar mais bonito, corta por, né, divide por 2 em cima e embaixo, a gente chega em 5/16 avos. Beleza? Como estamos até aqui, pessoal? Vocês estão quietinhos aí? São exercícios difíceis aí, mas por isso que até que a gente está resolvendo aqui. Mas se tiverem dúvidas, vocês podem parar para a gente volta, responde. A dúvida de um pode ser a dúvida de outros também, tá? Bonito. Vamos lá. Então eu vou continuar se vocês quiserem. Chuchu. Ó, que bom. Pô, são exercícios difíceis, vocês estão pegando aí. Então, já que tá chuchu, a gente vai para o mais difícil aqui de todos, né? Então, aqui lá da Universidade de Londrina, né? Então, a gente vai ser um caso de probabilidade simples, mas para resolver, a gente vai resolver alguns problemas de permutação. Então, aqui é um exercício também parece simples, mas a parte de, que nem o Samuel falou, de interpretação é complicada, e aqui tem um truquezinho, para conseguir resolver, principalmente a parte das vogais. Né? Então, primeiro, né, vamos tentar essa primeira parte aqui. Né? Esse aqui são os casos possíveis que a gente tem. Então, vamos levantar todos os casos possíveis. Então, a gente quer o anagrama da palavra Londrina, que começa e termina pela letra N. Então, uma combinação possível, né, uma palavra possível seria aqui a N, Lódria, N. Tá? Aí, para resolver todos os casos possíveis, o que acontece? Esses 2 N's aqui é uma condição, né? Então, tem que começar e termina, isso aqui não vai permutar. Então, a gente quase esquece, né? Então, todos os casos que a gente for ver, começa e termina por isso. Só que aí, dentro desses N's aqui, né, nesse miolo aqui da palavra Lódria, a gente quer ver todos os casos que podem acontecer. Então, no caso, a gente vai permutar só
esses casos aqui da palavra lodre, tá? Então pensa que todos os resultados que a gente for ver, o N nunca sai, então pode ser o N lodre que a gente viu aqui, o N drialó N seria outro caso, e assim por diante. Mas os N's nunca mexem, então isso não vai interferir para a nossa permutação, tá? Então, para isso, a gente vai fazer as permutações dessa palavra lódrea, que a gente aplica aqui a forma de permutação simples, né? A gente tem 6 letras, então a permutação seria 6 fatorial. Tá? Aqui a gente até podia resolver o 6 fatorial, gente, mas até quando eu fui resolver, eu tinha resolvido também o valor, mas às vezes é uma dica, às vezes é meio complicado quando a gente está na pré do exercício, mas como esse exercício aqui vai se continuar, a gente vai dividir coisas aqui depois, às vezes é uma dica assim, a gente segura, né, por enquanto, os termos, para ver se no final, quando tiver a divisão, né, no caso que a gente vai ver a probabilidade de um e de outro, às vezes a gente já consegue sair cortando coisa, tá? Então a gente economiza um tempinho legal, umas contas chatas aí que a gente não precisa fazer, se a gente conseguir lá mais para frente simplificar, tá? Então às vezes é difícil, né, que a gente vai lá e já sai resolvendo, mas aqui nesse caso a gente até vai ver que é um caso que dá para cortar um atalho, tá? Não precisa resolver direto aqui, ficaria mais rápido. Então a gente segura aqui, 6 fatorial é a quantidade de casos possíveis que a gente tem, né? Todas as quantidades dessa palavra N-lodder aqui, permutando o meio dela aqui, o lodder. Aí, beleza, agora vamos para essa parte, assim, essa que é a bem chata, né? Então a gente quer ver a probabilidade dentro de todos esses anagramas aqui, né, 6 fatorial que a gente levantou, garantir que todas as vogais estão juntas, tá? No caso aqui, O, I e A. E qual que é o pulo do gato aqui? A gente tentar quebrar o exercício em 2, né? Então a gente vai fazer 2 eventos, né? O primeiro, a gente vai criar uma palavra nova. Então, por exemplo, aqui, pode ser qualquer símbolo, tá, gente? Aqui, eu acho que é um tal, tá? O que é esse símbolo aqui? Esse cara é um cara que vai garantir, né, um grupo das vogais. Então, no caso aqui, O, I, A. Tá? Então, a gente só a gente pegou os grupos de vogais e botou um símbolo lá, um símbolo qualquer, no caso aqui era o que tinha aqui, o tal. E aí, se isso aqui é igual a esse símbolo aqui, a palavra lódrea, né, sem as vogais que já estão aqui, por exemplo, uma palavra possível seria tal, né, o símbolo tal, LDR, tá? E por que faz isso? Né? Tipo, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente vai quebrar em 2. Então, a primeira coisa que a gente vai querer garantir aqui é, putz, eu quero garantir que as vogais vão estar juntas. Então, no primeiro caso, eu elimino o caso assim de a gente permutar as vogais. Eu só falo assim, não, aqui vai estar o O e A, né? E eu vou querer permutar ele dentro dessa palavra nova aqui. Então, pensa que o tal uma palavra aqui seria O-I-A-L-D-R. Aí pensa que uma segunda palavra que seria o L, tal, né? O símbolo tal, D-R. Então, o que vai acontecer? Por mais que a gente tenha colocado todo esse bloquinho para cá, esse cara está junto ainda. Então, as vogais estão juntas ainda. Então, a gente vai ver todas as formas dessa nova palavra aqui com 4 letras, entre aspas, né, tem um símbolozinho aqui, a gente está garantindo que essas vocais sempre vão estar juntas, tá? Porque esse símbolo aqui, eu estou isolando as vogais. Deu para entender essa aqui? Isso é um pouco chatinho, tá? Mas é uma primeira parte do pulo do gato. Quer ver? Vamos pensar assim, acho que talvez o mais chato de abstrair aqui um objetivo que a gente tem, o mais chato aqui putz, como eu faço para garantir que as vogais vão estar juntas? Então, o que a gente faz? Separa o grupo das vogais. Separa as vogais, isola esse problema. Então, assim, eu vou pegar todas as vogais e vou colocar um símbolo qualquer, tá? Aqui eu coloquei qualquer um, para vocês poderem escolher qualquer desenho que vocês quisessem. Se eu chamei essas 3 vogais desse símbolo, como está aqui, eu criei uma outra palavra aqui. Nem é a palavra que a gente está falando, mas outro conjunto de caracteres aqui. Aí eu vou permutar esse cara aqui. Eu vou fazer uma permutação simples dentro dele. Né? Que aí aqui a gente vai chegar em 4 fatorial, porque são 4 letras, tá? Letras entre aspas.
E aí pensa nas permutações possíveis que podem acontecer aqui, né? Então, essa é uma forma, uma outra forma é o tal, tá lá no final, depois do R. Em todos os casos que a gente vai estar vendo disso, por mais que aqui a gente não está vendo o O e A aqui, a gente vai estar garantindo que eles sempre estão juntos, né? Que é a condição do exercício que a gente está vendo. Então, as vogais sempre vão estar juntas, independente se esse bloquinho aqui de letras que a gente colocou esse sinal vai estar no começo, no meio, no fim. É meio como se fosse uma outra palavra aqui, mas onde a gente garante que esses três casos, né, essas três vogais, estão juntas, porque é o que a gente quer, como o exercício pediu. Deu para pegar? Essa aqui é bem chatinha mesmo, mas acho que é um pouco de tentar abstrair, tá? A gente tentar levar os conceitos que a gente tem de anagramas, né? Que quando a gente vê anagramas são palavras que a gente conhece, né? Matemática, gato, tudo. Aqui a gente está tentando fazer a mesma coisa, o conceito é igual, só que é uma palavra esquisita aqui, né? Tipo, não dá para a gente ler isso aqui. Mas a ideia é a mesma e a gente está simplificando, a gente vai quebrar o exercício para fazer algo que a gente garanta, né? Então, as vogais vão estar juntas. São 4 letras aqui, onde a gente vai garantir que todas as vogais estão juntas, né? A gente tirou as 3 vogais, né? O O, I e o A, sobraram as consoantes L e D, R, que a gente vai fazer essa permutação. Ajudou um pouco aí, Samuel, Luiz? Acho que eu entendi um pouquinho, É chato. Depois a gente vai colocar também, todos aqui, até já está lá no Classroom, tá? Vendo a gente vai aqui, acho que às vezes indo um pouco mais para frente do exercício pode ajudar um pouco. Se não, a gente pode até voltar a tentar aqui de outras formas. Mas é um caso bem chato, né? A gente tem que ver, entender um conceito por trás, tentar fazer outros exercícios similares para entender. Mas é complicado aqui. Acho que talvez o conceito principal é tentar criar palavras diferentes que se adequem dentro do caso que a gente quer. Né? Então, nesse caso, a gente foi tirando as palavras daqui, criou uma palavra, né, que não existe, mas entre aspas aí, que a gente está garantindo que todas as vogais estão juntas. Então, eu vou permutar esse cara aqui em todos os lugares, e esse cara aqui tem todas as vogais, então sempre a vogal vai estar junto. Tá bom? Isso é só um caso. Por isso é difícil. Isso aqui, tá, a gente fez uma parte. Né? A gente garantiu que as vogais estão todas juntas. Mas agora, pensa que, para eu voltar, né, para a palavra inicial, né, que é o que a gente queria, a gente pode ter, por exemplo, dentro aqui, vamos supor que é só o caso onde esse grupo de palavras está só no começo. Eu ainda posso ter palavras diferentes só mudando a ordem das vogais. Eu garanto que elas ainda estão juntas, né, dentro desse cara. Só que eu posso ter a palavra O-I-A-L-D-R ou também posso ter a palavra A-I-O-L-D-R, tá? Então aqui a gente viu todas as formas que eu garanto que as vogais estão dentro, só que dentro desse cara aqui eu ainda posso permutar as vogais, tá? Então a gente faz um segundo caso, que a gente só analisa esse grupinho menor aqui, fazendo a permutação das palavras O e A, né? Que aí seria 3 fatorial. A gente tem 3 letras, né? Aqui a gente tem 4, foi 4 fatorial. Aqui a gente tem 3 fatorial. E aí o que a gente faz? Uma união de evento. Então eu quero ver, no final, para eu ver os casos da palavra lódria, né? A gente foi quebrando aqui exercício, né? Das palavras lódria, que tem todas as vogais juntas, é a junção do evento que eu garanto que as vogais estão juntas e que as vogais permutam dentro desse grupinho aqui. Tá garantido que elas estão juntas. Então, esse E até já dá um caso que a gente está multiplicando. Lembra sempre disso. O E normalmente está atrelado à multiplicação, o OU à soma. Então, é um caso que eu quero ver os dois casos. Né? O primeiro caso, eu garanto que as vogais estão juntas. E o segundo caso, eu vou garantir também que essas vogais juntas também podem mudar entre elas, porque vão dar resultados diferentes. Tá? Como é o E, é multiplicação, o que a gente faz? Então, a probabilidade total que a gente vai ver é os casos possíveis, né? O que a gente viu aqui, né? Os casos possíveis, o N em ômega aqui, e vai ser a intersecção desse evento A e, né, com esse evento B. Né? Então, vai ser um multiplicado pelo outro aqui. Tá bom?
Então, substituindo, né, a quantidade de casos para o elemento A é 4, para o elemento B, 3, e o total 6. Tá? Então, esse aqui é um, né, pensa tudo que a gente percorreu, né? Então, para identificar o problema, quebrar tudo isso aqui, né? Tem uma parte aqui, evento A, evento B. A gente fez tudo isso para chegar na parte da conta mesmo, né? Então, aqui a gente nem resolveu conta, para a gente chegar aqui no final numa equação fatorial, que aqui a gente também até já pode ajudar na conta para simplificar o fato de a gente não ter resolvido tudo. Tá? Então, de novo, né, aquela que a gente procura aqui os casos mais próximos, né? Tá o 6 com 4, desenvolvo o 6 até o 4, que aí a gente já pode cortar. Então, simplificamos aqui os dois 4. Além disso, né, 3 vezes 2 vezes 1, né, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, já dá para a gente cortar esses dois aqui com o 6 de baixo. No fim, nem precisou fazer conta. Então, como às vezes é bom a gente segurar, né, não resolver aqui. A gente poderia ver quanto que é 6 fatorial, 4 fatorial e tudo, mas ia dar o trabalho na hora de resolver, né, de fazer essa conta, e depois ia dar um trabalho na hora de dividir esses termos aqui, ó. Mas como a gente segurou, não resolveu, ó, ficou até mais fácil, no fim a gente não fez conta nenhuma, né? Praticamente a gente só desenvolveu os termos e simplificou, tá? Então, no fim que a gente chegou, dentro de todos esses casos, né, dentro de todas os anagramas do Lódria, né, com os N's no começo e no fim, os casos que a gente garante que tem vogais juntas é 1/5 do total, tá? 20% de todos os anagramas possíveis. Beleza? Esse como eu falei, acho que assim, é difícil, mas é um exercício que até caiu aqui na prova de Londrina. Mas acho que aí vale, né? Vale a gente ver junto para desenvolver, e depois se um dia, né, vocês forem resolver um exercício similar, tudo, pelo menos já tem um caminho, né? Uma dica aí do fatiar o problema, tentar quebrar em dois, juntar o que ele está pedindo e assim por diante. Tá bom? E aí, por último, né, a gente tem o caso aqui, o problema das maçãs, né? A gente tem maçã de cores diferentes, e se está própria para o consumo ou não, né? Se está podre ou não. E aí vamos resolver ele, né? E aqui, como o Breno bem falou, né? Acho que nesse aqui é muito a interpretação mesmo e um pouco da organização, né? Então, de como a gente sair disso aqui para algo que a gente consiga começar a analisar os casos. Se a gente for direto para cá e tentar pegar os números, fazer conta ali, provavelmente a gente vai se perder aqui e aumenta a chance de errar. Então, o que a gente faz é o que a gente viu naquele exercício com o Breno, né? Lá já tinha a tabela, então aqui vamos tentar fazer algo similar, né? Então a gente tem, como lá a gente tinha paternidade sim ou não, né? E cinto, se usava cinto sim ou não, é um caso bem similar, né? Então a gente tem as maçãs que são vermelhas e verdes e as maçãs que podem ser podres e não podres, tá? Então aqui no caso a gente pode quebrar dessa forma, tá? Poderia ser, aí vai como cada um prefere, né? Poderia ser as cores aqui e o podre e não podre aqui, como vocês preferirem. Só depois, na hora de preencher, tem que preencher de acordo com como está a tabela. Então vamos lá, decodificar aqui, né? Vamos traduzir tudo que está aqui nesse enunciado para essa tabela aqui, né? Então ele fala que a gente tem 50 maçãs vermelhas. Então eu tenho aqui o bloco das maçãs vermelhas. Eu tenho aqui, né, se ela é podre ou não podre, mas no caso aqui a gente ainda não viu nada, né? Então eu só sei que ela é vermelha, né? Então eu vou colocar no total de maçãs vermelhas aqui que a gente tem é 50. Ainda não sei se como elas quebram aqui entre podre e não podre, tá? E 20 maçãs verdes, tá? Aí raciocínio análogo aqui, né? Então a gente tem 20 maçãs verdes, ainda não sabemos o que é cada uma. Então temos esse total. E aí o total de maçãs, né, vermelhas e verdes, é só a gente somar aqui, a gente tem 70 maçãs no total. Então a gente matou aqui essa primeira parte, né, até a vírgula.
Aí ele dá mais uma informação, né? Então ele fala que metade das maçãs vermelhas está podre. Então o que que a gente faz? Bom, é bom que a gente já preencheu aqui, né? A gente não vai na metade das maçãs, né? Ele especificou que são as maçãs vermelhas. Então a gente sabe que tem 50 maçãs vermelhas. Se metade está podre, temos 25 podres. E fazendo o evento complementar aqui, né? O que não está podre, a gente teria, né, 50 menos 25 é o que sobra, né? As outras 25 ali. A Thaísa levantou a mão. Tem alguma dúvida, Thaís? Desesbarra, né, sem querer. Não, imagina. Se tiver, pode falar. A gente vai parando aqui. Então, beleza, né? Então, ele falou quantas... A gente estava aqui, a metade das maçãs está podre, então, com isso, a gente já tira as que não estão podres aqui, que são as outras 25. Então, já traduzimos o enunciado até esse primeiro ponto final aqui. Aí ele dá outra informação aqui, ó. Sabendo que 3/4 das maçãs verdes não estão podres, então vamos lá. Então, de novo, né? Não são as totais, são as verdes. Então, 3/4 não estão podres. Né? Então, aí 3/4 de 20, né? 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 3 dá 15. Então, dessas 20 maçãs verdes, 15 não estão podres. Né? Não vamos colocar aqui, aquele deu o inverso. Né? Então, 15 não estão podres. Com isso, né, o outro 1/4 aqui, a gente já deduz que, né, já está podre, né? Não tem outro caso aqui para as maçãs. Sobram 5 aqui, tá bom? Né, 20 menos 15 vai dar 5. Então, com isso, a gente consegue chegar, né? Por exemplo, ele não falou aqui o total de maçãs podres, né? Mas já que a gente fatiou aqui, a gente consegue chegar. Então, quanto vai ser o total de maçã podre? O total de maçã vermelha podre, mais o total de maçã verde podre. Chegamos em 30 maçãs podres. A mesma coisa para o normal, né? 25 mais 15 dá 40. E até para ver se a gente fez toda a tabelinha certa, né? Essa soma aqui desse com esse dá 70, que tem que ser igual a soma desse com esse, senão alguma coisa foi perdida no meio do caminho, né? Então, a gente tem 30 podres com 40 maçãs normais, dão a 70, que é o mesmo total que a gente vê de acordo com as cores dela, tá bom? Então, esse aqui é o core, né? É o coração do exercício aqui, que com isso aqui já vai ajudar bastante a gente sair resolvendo os itens aqui, tá bom? Então, o primeiro que ele quer um caso, né, a probabilidade, né, dentro desse total aqui, de a gente ter uma maçã vermelha e podre, tá? Então, né, no probabilidade que a gente sempre vê aqui, né, os casos totais, né, o nosso espaço amostral sobre os eventos possíveis, que no caso aqui a gente quer a vermelha e podre. E o que seria uma vermelha e podre? Né? Aqui só nas letrinhas que a gente colocou para cada uma delas, né? O caso da vermelha e podre, né? Já até sai direto aqui, né? A gente tem as vermelhas totais são 50 e um caso que elas, né, das vermelhas que são podres é 25, né? Então a intersecção dos dois casos, entre vermelhas e podres, é 25, tá? Daria para fazer pela multiplicação, né? Sempre lembrando, né, o intersecção não está associado ao e a multiplicação. Você poderia fazer a multiplicação da probabilidade de ser vermelha, né, que é 50 sobre 70, multiplicado pela probabilidade de ela ser podre, né, que é o 30 sobre 70, tá? Cortando tudo, a gente vai chegar nesses 25, só que dá mais trabalho aqui, tá bom? Aqui a gente já, pela tabelinha, já ajudou a gente a fazer isso aqui direto, tá? Então a gente tem aqui o 25, os casos totais tá no enunciado, na verdade a gente somou aqui os dois, né? 25 sobre 70, né? Então a gente chega aqui, simplificando, né? Cortando em 5 em cima, 5 embaixo, 25 dividido por 5 dá 5, 70 dividido por 5 dá 14, tá? Desculpa, até quando eu falei a multiplicação dessas duas probabilidades vai dar o 5 sobre 14 aqui, tá, gente? Não o 25, tá? Outra forma, se vocês quisessem pela aplicação da fórmula, seria isso, tá? Probabilidade de vermelhas multiplicado pela probabilidade de
podres, tá? Que também dá para a gente tirar daqui, 50 sobre 70, 30 sobre 70. Tá bom? Então, esse é o primeiro caso que a gente viu. O segundo caso é se a gente pode tirar uma vermelha ou podre. Então, quando eu tirar uma maçã, ela pode ser verde e podre, tá dentro aqui, né? Que ela tá nessa parte do ou ela pode ser vermelha e não podre, também tá dentro aqui, né? Só ser vermelha. Então, esse caso do ou, normalmente a gente soma, né, os eventos aqui, as probabilidades, só que aí tem que tomar um cuidado. Né? Por exemplo, né, então se a gente vê, então se é vermelha ou podre, né, o total de vermelhas é 50, o total de podre são 30, então se eu fizer a soma aqui, dá 50 mais 30, 80, os casos totais são 70, então a probabilidade final vai ser 80 sobre 70. Que a gente até já dá para ver que está errado, que vai dar maior do que 1, né? Então não tem chance, não dá para eu somar eventos e o total ser mais do que 100% das minhas possibilidades, né? E por que dá o erro aí? Que é aquele caso que a gente viu que é uma união de eventos onde eles não são mutuamente exclusivos, ou seja, eles têm sobreposição de casos, né? Então, e qual seria a sobreposição aqui? Né? Quando a gente está vendo as 50 vermelhas e as 30 podres, a gente tem 25 que são vermelhas e podres. Então, se eu somo 50 com 30, eu somei esse cara duas vezes, no podre e no vermelho. Tá? Então, a gente tem duas formas. Né? Pela fórmula que a gente viu, é fazer os 50 mais 30. Né? Então, o total de vermelhas mais o total de podre menos a intersecção, né? Que é 50 mais 30 menos o 25, né, que aí você tira essa dupla contagem. Ou, aqui também, como já está na tabelinha até mais simples, é só somar esses elementos aqui. Né, porque aqui eu garanto que é vermelha, e aqui eu garanto que é podre, mas não vou somar de novo esse cara aqui. Tá? Então pode ser o 25 mais 25 mais 5, né, que seria a união aqui desses casos. Tá? Que daria 55 sobre 70. A mesma coisa, como preferir, tá, gente? Pode fazer do outro jeito, né? Então, é 50 mais 30 dá 80, menos 25 dá os mesmos 55 aqui que a gente chegou, tá? Tirando a dupla contagem de casos, tá? Então, 55 sobre 70, só para deixar mais bonitinho, né? A gente divide por 5 em cima e embaixo. Então, 55 dividido por 5 dá 11, 70 dividido por 14, por 5 dá 14, tá bom? E para finalizar, o último que a gente viu que é a parte de probabilidade condicional, né? Então a gente quer a possibilidade de tirar uma massa vermelha, só que dentro das podres, né? Então a grande diferença aqui é que o nosso denominador não mais vai ser o espaço amostral inteiro de 70, né? Vai ser, então a chance de ser vermelha, sabendo que ela está podre, vai ser o total de podres, né? Então aqui no caso aqui, né? Total de podres, os 30 maçãs aqui no total, sobre a intersecção de ela ser vermelha e podre, que até, por sinal, era o primeiro caso aqui que a gente viu, né? Então, vermelha e podre é o 25, e o total de maçãs podres é 30, né? A gente restringiu, lembra? O condicional a gente já restringe o problema. Por mais que a gente está aqui analisando uma amostra, um espaço amostral de 70 maçãs, aqui meio que ele desprezou, né, as não podres, né? Ele só está vendo dentro das podres quais as cores dela, né? No caso, qual delas tem cor vermelha. Tá? Então, substituindo, né, os 25 e o 30, 25, 30 avos, dividindo de novo por 5 em cima e embaixo, a gente chega em 5 sextos. Deu para ver, deu para pegar isso aqui, gente? Vocês viram que a grande parte ali para a gente conseguir resolver o problema foi na transição aqui do enunciado para a tabelinha, né? Então, acho que aí também uma dica que a gente já falou é isso aí. Às vezes tentar não ir direto para achar fórmula, achar conta para sair resolvendo. Às vezes é ler, né, respirar, às vezes é naquela correria difícil, né? Respira, tenta assimilar as informações e tenta estruturar, né? Organizar um pouco mais o exercício
que fazendo isso aqui o resto fica muito mais fácil. Provavelmente se a gente fizesse direto, ou ia ser difícil, ou provavelmente a gente ia acabar confundindo informação do enunciado e acabar errando mesmo, tá bom? É isso, pessoal. Dúvidas? Querem que volte algum exercício aí? Algum conceito? Esse foi toda a revisão aí, é uma matéria difícil mesmo. Mano, eu não entendi a B aqui, velho, A dessa B? questão. Uhum. Então vamos lá. Ó. Qual a parte? Você viu? Deu para entender que, por exemplo, se a gente soma aqui os 50 com 30, deixa eu só tirar esses. Se eu estou somando os 50 com 30, pensa que eu estou somando 25 vermelhas e não podres, com 25 vermelhas e podres. E se eu somar o 30, eu vou somar de novo 25 vermelhas e podres com 5 verdes e podres, né? Os dois estão juntos aqui. Então eu estou somando esses caras duas vezes. Então o que eu tenho que fazer? Excluir ele. Né? Então dá para fazer das duas formas. Né? Ou a gente nem conta ele duas vezes, né? Só faz os vermelhas e podres aqui, né? Tipo, que é um ou outro, tá? Acho que aqui o grande ponto né, no primeiro ele quer as duas coisas. Nesse aqui é um ou outro, tá? Então se ela é verde e podre, beleza, tá dentro, porque ela é podre, por mais que o outro caso lá a gente só queria ver vermelho. Tá? Então é isso. Então uma forma é fazer dessa forma, outra forma é até, deixa eu até voltar aqui, deixa eu ver se dá para. Lembra na formulinha, até a aplicação dela, acho que quando a gente viu a revisão era um pouco mais ruim de visualizar, mas agora talvez seja até melhor o caso aqui. Ó, então lá a gente está unindo eventos, né? Nem que o ou lá normalmente é união de eventos, né? Relacionado à soma. Então lá a gente falava, né? São eventos mutuamente exclusivos, né? Essa palavra chatinha, na verdade, quer dizer tem sobreposição de resultados. No nosso caso, assim, tem sobreposição, ou seja, eles não são mutuamente exclusivos. Qual que é a sobreposição? Vermelho e podre. Né? Então, se eu pego todas as vermelhas, depois todas as podres, eu vou estar contando duas vezes o caso, a intersecção delas duas, que é a formulinha aqui de baixo. Ó. Então, uma forma que a gente pode fazer pela tabelinha era aquela forma direta, aquela fórmula indireta é essa aqui. Ó. Né? A probabilidade da união de A com B é a probabilidade de A, então vai traduzindo para o nosso caso, a probabilidade de vermelha e podre é o total de vermelhas, né? O total do A, mais o total de podres, menos a intersecção entre elas. Tá? Então, até essa fórmula existe exatamente para tirar essa dupla contagem de quando você tem eventos que têm sobreposição. Nessa aqui você não faz, por quê? Porque não tem intersecção. Exatamente esse termo surge por causa disso, né? Que se eles são mutuamente exclusivos, vamos supor então que a gente não tivesse nenhuma laranja, nenhuma maçã, desculpa, vermelha e podre. Então, nesse caso, a gente não teria sobreposição, somar um com o outro, acabou. Como a gente tem sobreposição, a gente tem os dois casos, se eu faço só isso aqui, eu somo ele duas vezes. Então, eu tenho que pelo menos tirar ele uma vez. Né? Então, a intersecção aqui do vermelhas e podres tem que ser excluída para a gente não contar ele duas vezes. Né? Então, voltando lá. Voltando aqui no nosso caso, o que a gente fez nessa segunda, pela forma indireta, pensando lá naquela formulinha também, é isso aqui, né? Então é o soma total das vermelhas com total das podres, só que tem que tirar a intersecção delas duas, porque senão ela vai estar entrando nesse 50 e vai estar entrando nesse 30 aqui. Então esse 25 está somado aqui e está somado aqui nas vermelhas. Deu para entender melhor ou ainda? Tá dando pra entender, tá dando pra entender. É. Uhum. Mas então, acho que assim, as fórmulas ajudam a gente, né, pessoal? Então, acho que até que vendo aquela aplicação da fórmula é mais ou menos isso que ele está falando. Isso
na rapidez para resolver exercício ajuda, mas também, às vezes, é questão de como vocês preferirem, né? Se vocês acham que é mais visível ver aqui só esses casos, né? Tipo as vermelhas e podres, e aí já vem que o 25 dá duas vezes e não contar, né? Só somar esses três, façam como preferir, né? Eu fiz aqui, somei isso aqui, mas também 50 mais 30 menos 25 chega no mesmo lugar, né? Pelo outro lado. Né? Mais dúvidas aí, pessoal? Então, bom, se não tiverem, se também tiverem e depois quiserem conversar também, né, podem mandar mensagem aí para mim e para os outros professores. A gente tá à disposição aqui. E é isso, né? Então, obrigado a todo mundo aí. Fomos aí mais um semestre. Matérias difíceis, espero que possa ter ajudado vocês aí. Né, geometria espacial, análise combinatória, probabilidade, coisas bem difíceis. Agradeço a todos. Semestre que vem nos vemos, aí talvez um pouco menos, não sei como vão ser as turmas, né? Mas vamos ver, né? Semestre que vem a gente está aí, tomara que uma hora ou outra volte o presencial, a gente possa se rever. E agradeço a todos aí, não esqueçam, né? Como está aqui, não esqueçam de preencher o formulário, a gente já manda aí. E abram o coração aí, tudo que a gente puder melhorar, saibam que críticas são bem-vindas, críticas construtivas aí vão ser bem-vindas. Tá joia? A Malu mandou aí. Aproveitem as férias, né, também, né? Curtam aí, né? Vão ter um descansinho aí agora nos sábados. Aproveitem para recuperar as energias, para quando a gente voltar no semestre que vem, a gente volte com tudo, né? E por sinal, todo mundo da sala vai continuar, hein? Que bacana, hein? Muito legal ver isso aí. Acho que até mostra que a gente está podendo ajudar e espero que a gente possa melhorar cada dia também. Gente, todo mundo vai continuar, que legal. Preencham o Forms antes de irem embora. Eu acho que principalmente o Gabriel e Rafael podem se despedir um pouco. Eles ficaram com a gente 1 ano. E falem aí. Então, já não sei o quanto que era, né, pessoal? Semestre que vem eu continuo no MM. Coloca a câmera, gente. Ei, caramba. Ixi, Vai despedir da cara de vocês. Ixi, tem que pentear. Peraí. Peraí que eu tenho que ficar fabuloso. Tô até de MM aqui, hein? Cadê? Deixa eu... Tira a apresentação, que aí... É verdade, desculpa, pessoal. Nossa, tá calor. Meu Deus, eu tô horrível. Que até de uniformezinho, né? Não, então, como a Malu comentou, pessoal, semestre que vem a gente volte, né, o presencial, né? A gente tem as aulas todas, mas a gente vai fazer um teste, né, com uma turma continuando online. A gente ainda tem algumas coisas a serem definidas, mas a gente vai fazer uma remota, tanto para quem às vezes não consegue ir presencialmente, tanto os voluntários como também os alunos. A gente vai ter esse primeiro teste aí no semestre que vem e eu vou estar nessa turma aí. Atualmente eu não estou em São Paulo, então às vezes para eu retomar, eu mudei, né, nesse meio tempo estou aqui em Itu, então para retomar presencialmente pode ficar um pouco complicado. Mas como ainda é pertinho, pode ter certeza que alguns sábados eu ainda vou dar um pulo lá para ver todo mundo aí, assim que todos estivermos vacinados, essa pandemia já for coisa do passado. Mas obrigado por tudo. Legal que eu já conhecia vocês, né? A gente foi pouquinho ali no primeiro semestre. E é isso, isso é o terceiro ano, né? Vai ser bem importante para vocês, né? A última etapa aí. Vocês têm meu contato também, não tem problema, se vocês quiserem sempre voltar a falar aí, tamo junto. Eu espero que um dia a gente possa se rever aí, eu dou um pulo lá na escola, tá bom? Obrigadão por tudo, pessoal. Um grande orgulho aí
poder ter dado aula nesse semestre para vocês, hein? Espero que possa ter ajudado. É, em vez de falar, então, Vai lá, Rafa. bem, eu fiquei com essa turma aqui por 1 ano e meio, é isso? Acho que é algo assim. É isso, é isso. E conheci alguns de vocês mais do que eu conheci outros, né? Por causa do presencial. E isso foi uma experiência bem legal, né? Conheci bastante gente e gostei bastante, né, de ficar esse tempo com vocês. Espero que vocês tenham aprendido algo comigo, né? Mas o que vai acontecer ano que vem, ou já está acontecendo esse ano, é que a faculdade está começando Faculdade, outras várias coisas da minha vida, estou começando a pesar de uma forma que eu acho que eu não conseguiria me empenhar no MM da mesma forma que eu estava me empenhando até agora. Então, por isso eu acabei de tendo essa decisão de, por enquanto, pelo menos, deixar a ONG, né? Mas, por outro lado, eu sempre vou estar disponível para ajudar vocês para qualquer dúvida. Não importa se seja de matemática, português, geografia, vida, universo, etc. Se tiver alguma dúvida e eu conseguir ajudar, eu estou sempre disponível. Até porque eu estive no pé de vocês, não exatamente no pé de vocês, né? Mas a diferença de idade entre mim e vocês é bem pequena em comparação a outros professores. Então eu tenho mais ou menos uma noção fresca ainda do que é passar por o que vocês estão passando. Mais maduros. Né? Essa tudo, Zé. Então, e eu fiz vestibular há pouco tempo atrás, né? Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês precisem de ajuda no que vem e eu puder ajudar, firme que aqui é família, eu posso ajudar bastante. Chamei de velho, não. Só um pouquinho. Mas nesse sentido, eu sou um pouquinho mais. Tenho uma idade um pouquinho mais perto, né? Então, se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, eu tô disponível sempre, tá? Não é só porque eu tô saindo da ONG que eu vou falar, não, adeus, gente, nunca mais quero ver vocês na vida. Não. É só que por enquanto ficar aqui na turma pode ser um pouquinho difícil. Mas eu desejo tudo de bom pra todo mundo. Sei que todo mundo aqui vai ter muito sucesso ano que vem. Especialmente se a quarentena acabar, né? Porque, pelo amor de Deus. Ai, E Samuel, você tá querendo falar alguma coisa ou só mostrar o olho marejado? Então, a gente, enfim, a gente vai sentir muita falta do Rafa, né? Do Gabriel também na nossa turma, mas pelo menos ele vai estar no MM, a gente vai poder ver ele. Mas eu acho assim, todo mundo pode se despedir também, né? Porque a gente vai ficar esse período de férias. Eu vou colocar a câmera aqui também. Gente, bom Natal, feliz ano novo, foi ótimo passar esse ano com vocês. Estou muito feliz que vocês vão continuar com a gente no próximo ano. É isso. Mais alguém? O Breno, eu vi que colocou a câmera ali, fala também, então. a gente não tá te ouvindo, Breno. Tu tá com o microfone desligado. Agora foi. Echo! Deixa eu tentar por aqui, então. Estão me ouvindo Agora agora? foi. Agora sim. Então eu tô pelo computador e pelo celular ao mesmo tempo. Não, sacanagem, né? Só porque eu abri a câmera, agora eu tenho que fazer discurso. Eu não preparei, não, cara. Mas, enfim, foi meu primeiro semestre aqui no MM. Eu continuo no MM, não tô saindo. E, enfim, só queria dizer que foi show de bola conhecer vocês. Tá sendo muito legal poder ter essa experiência como professor e ajudar cada um de vocês da maneira que a gente consegue. Acho que vocês
Vocês não sabem o quanto a gente fica feliz quando, sei lá, vocês mandam uma dúvida e a gente consegue resolver a dúvida de vocês, cara, é incrível, é muito legal. Às Então, 2 da manhã também. pode mandar a qualquer hora, mas é muito, muito, muito legal, muito gratificante, e é muito legal ver também quando vocês entenderam alguma coisa, quando vocês estão aprendendo, quando vocês estão progredindo, é muito show de bola. E, enfim, foi bem legal esse semestre, apesar de estar à distância, eu queria estar perto de vocês, mas estamos juntos aí pro próximo, e tomara em algum momento presencial. Indireta pro Rafa, ele me chamou de velho, então eu tô falando, cara, ele tá saindo, eu tô ficando, valeu. Tô brincando. Ele chamou todo mundo de velho, né? A Júlia não é, viu? Assim, não que os outros sejam, mas a Júlia é novinha também. Eu também não, pô. Seguindo aí, gente, alguém que vocês estão com a câmera podem ir falando, né? Abrir a câmera pra falar. Exato. Ou só pra mostrar a carinha, né? Mas de qualquer jeito, eu só quero agradecer também. Foi um semestre muito bom. Esse semestre em si, a gente conseguiu retomar, diria de verdade, as nossas atividades aqui na turma, né? Semestre passado foi bem mais bagunçado, e esse foi muito bom, apesar das dificuldades, fazendo online, a gente sempre dando um jeito aí para conversar, o pessoal participando bastante. O meu cabelo crescendo muito, sim, eu sei disso. Ele não vê uma tesoura desde começo de fevereiro, eu acho. Fiquei em casa. E, enfim, de qualquer jeito, tem sido muito bom, tem sido muito incrível. Como eu já contei para boa parte de vocês, antes eu participava do institucional, né, do RH, e participar da turma aqui cresce cada vez mais esse sentimento de turma, da gente estar unido, da gente ser uma grande família aqui dentro do MM. Então, todo o nosso carinho aqui dos voluntários por vocês, e da mesma forma que vocês têm o carinho pela gente, e vou estar ansioso para o próximo semestre. Meninas? Gente, vou falar. Eu tô como coordenadora aqui, eu sou a Mari, né? Vocês sabem, a Mariana. Eu vou continuar com vocês também, não sei se na turma, talvez. Para mim foi muito legal ter feito parte da ONG e tal, ter ensinado matemática. Tive mais interação com o Samuel ultimamente, de tirar dúvida no WhatsApp. Mas queria colocar à disposição de vocês para ajudar, ainda mais que ano que vem vocês vão estar no terceiro colegial e talvez surjam mais dúvidas, porque vai estar estudando mais para o vestibular, que a gente está aqui para ajudar vocês. Mesmo, assim, estando na turma, não estando, tipo, pode mandar mensagem para a gente, que é um prazer ajudar, né, e compartilhar conhecimento, porque foi difícil para todo mundo, então um vai ajudando o outro. E desejar um feliz ano novo, feliz Natal, e que ano que vem vai ser melhor que esse ano, com certeza. Aí, e é isso. Vou deixar a Júlia falar. Oi, gente. Não sou muito boa com discurso, sim, mas vamos lá. Entrei no MM nesse meio de ano, né? E eu gostei muito. Assim que eu vi a proposta do MM, eu gostei demais. E depois que eu entrei, eu gostei mais ainda, sério. É muito legal estar aqui com vocês. E como o Breno falou, eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem de algum de vocês. Sério, muito feliz mesmo de poder ajudar. E enfim, eu tô aqui para o que vocês precisarem. Ano que vem é o terceiro de vocês, e meu ano passado foi meu terceiro ano, né? Sou bem nova. Não que os outros sejam velhos, mas eu tô aqui para dúvida que vocês tiverem, para o que vocês precisarem, qualquer coisa mesmo que eu possa ajudar. E fiquei muito feliz mesmo de ter entrado no MM e vou continuar. E é isso, gente. Tudo de bom. Mesmo vou continuar, né? Mas que vocês tenham um ótimo final de ano. E obrigada, gente, sério.
Bom, já que meu nome foi citado aí no chat, bom, gente, há pouco tempo eu estava na posição de vocês como aluno do MM e agora estou aqui desse lado e está sendo uma experiência muito rica, muito importante assim para a vida. Eu não sou maduro também, que nem falaram aí. Ano passado eu estava também no terceiro ano e sei como é uma fase difícil e estou aberto para ajudar vocês, seja com conteúdo de matéria que cai ou com preparação mesmo, que é uma parte muito importante. E está sendo uma experiência incrível ser voluntário, ter conhecido vocês, mesmo que só pelas fotinhas daqui, né, ou do WhatsApp, enfim, é muito bom tudo isso. E, enfim, só tenho que agradecer vocês e desejo que vocês fiquem bem, bom Natal, Ano Novo, e que é, é isso, gente. Eu tô emocionado, vou parar. Hierarquia dos mais sábios. Débora, você tá aí? Você tá sem a câmera? Já tô julgando aqui. E Malu, tô aqui. Ai. Quer despedir aí também, pessoal? Posso, peraí que tá tudo travando. Deixa eu tentar resolver. Beleza, foi. Hoje, gente, entrei agora no final. Tava fazendo algumas outras coisinhas da ONG, mas consegui passar aqui. Semestre que vem também continuarei na ONG. Espero que com vocês. Entrei no MM, assim, caí de paraquedas, gente. Eu sou de Minas. Cheguei em São Paulo, pandemia, voltei para Minas. Então, assim, não conhecia nada nem ninguém, mas fiquei conhecendo o MM e falei, por que não, né? Tentei, cá estamos nós e, assim, tá sendo uma experiência maravilhosa. Foi muito bom, de verdade, conhecer vocês, poder ter esse contato com vocês, tanto com todos os voluntários quanto com os alunos. Então, queria agradecer, desejar boas festas para todo mundo. Aproveitem, mas se cuidem, tá? Quero todo mundo bem ano que vem. Isso. Eu gostei desse fechamento, Débora. Mas, assim, pessoal também, alunos podem falar, né? Se vocês quiserem, vocês estão aí mais pelo chat só fazendo piada de velho, que eu tô vendo, mas pelo microfone nem aparece. Mas, enfim, é isso. Então, gente, boas festas, se cuidem. Se quiser falar alguma coisa, qualquer dúvida que tiverem, mesmo que seja dezembro. Não no Natal, assim, mas tá bom. Eu espero o Samuel normalmente manda, né? Eu já tô esperando. Mas a gente tá aqui. Tá bom? Saudade dos ajudantes de Papai Noel. E respondam forms também. Eu sei, a última coisinha que vocês têm que fazer. Tá. E também vejam a pontuação da Corrida dos Mais para pegarem os prêmios de vocês, que são prêmios muito bons. Queria que tivesse Corrida dos Mais para os voluntários também. Pô, eu ia deixar a faculdade de lado pra ficar pra corrida dos Nossa, mais, tá? fala sério. Que importa a R$40 faculdade, da né? Livraria Cultura? Ai, querendo uns livros. Então tá, gente. Não, mas eu tá aqui, né? Uau, Nossa Senhora. coleção da minha vida. Eu só vou abrir o microfone, só isso mesmo. Eu só queria. Há quanto tempo eu não ouço essa voz? A vozinha ficou calada por um tempo. Eu só queria agradecer a todos vocês, porque, assim, foi um ano difícil para matemática, foi um ano difícil para estudos, foi um ano difícil para um monte de coisa. E tá no MM, tá com vocês ajudando, ajudou bastante. Ainda tem muito o que melhorar, por isso que eu vou continuar. Mas eu agradeço a todos vocês pelas aulas, pelas dicas, pelas ajudas, porque fez toda a diferença esse ano. Obrigada, Thiago. O Luiz levantou a mão também. A gente sentiu sua falta, viu, Thiago?
quiz? Você não levantou a mão? Apareceu para mim aqui. Esse botãozinho aqui. Mas então tá, gente. Se vocês quiserem, pode ir. Então, a gente tá aqui, tá bom? No grupo também. Ah, gente, deixa uma dica de todas, assim, mais importante de todas. Se for fazer alguma prova e puder levar comida, come algum chocolate, porque chocolate é cientificamente provado que ajuda no desempenho. E essa foi a minha desculpa para poder comer uma barra de chocolate por dia em janeiro. É bom que alimente e dá alegria. E você pesa o quê? Uns 10 quilos, Rafa? Eu tenho 1,73 e eu peso 52 quilos atualmente. Puta que magro de ruim. Meu exame de sangue é perfeito. Caralho, Não, aí é fácil ele comer fez barra de chocolate todo dia agora nas ele fez eu me provas, sentir né? gordo. Aí é super fácil, menino. Aí é Tudo bem super que esse fácil peso você aqui é comer a barra horrível, de né? Porque eu chocolate. faço judô, então qualquer coisa que faço eu vou. Mas era isso a minha dica. Então tá, gente. Tchauzinho para vocês. Valeu, galerinha. Parabéns a todos aí, parabéns, alunos. Descansem aí e voltem com tudo semestre que vem. Valeu, gente. Valeu, galera. Gente. Então, pessoal, Valeu, gente. Abração. Vocês são demais, maravilhosos, meu Deus do céu. Sei que é, Samuca. Valeu. Gente, então, professores, vamos para outra sala. Tá bom? Quando acabar a quarentena, a gente tem que fazer uma festa, hein? Ai, por Fechado. favor. Ô, verdade, hein? Tô marcando churrasco online, hein, rapaziada? É isso aí. Vou sentir saudade de vocês. Até lá. Beijo, gente. Ai, tchau. ficou gravando essa reunião. Tá registrado, cara. Não pega nada, despedida emocionante, cheio de círculo no olho suando. Sim.